Fala pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com você a respeito dessa passagem tão conhecida no meio da igreja. Aliás, é uma referência para nós cristãos e para nós quanto unidade dentro da igreja, essa passagem bíblica. Eu quero conversar com vocês sobre Atos 2:42, que diz o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez eu quero tratar esse texto como um explorador e não simplesmente um viajante comum. Assim como já fizemos aqui em outro texto muito conhecido, que é o texto de João 3,16, que vocês podem também conferir nesse canal, trabalharemos como exploradores também nesse texto aqui de Atos. O livro de Atos ele é escrito por Lucas, é quase que um consenso no campo acadêmico, no campo teológico, que esse livro ele foi escrito por Lucas, que era um historiador e médico. Inclusive, Lucas ele é o único gentio a escrever um livro da Bíblia. Muitos acreditam que Lucas era grego, outros acreditam que Lucas era sírio, mas o fato é, Lucas ele não pertencia ao povo judeu, ele era um gentio. E o livro de Atos ele é a dobradiça da Bíblia. Ele encerra os evangelhos e ele abre as cartas do Novo Testamento. O livro de Atos ele vai tratar sobre o início da igreja, como que a igreja se iniciou naquele período. Ele vai tratar como que a igreja se iniciou naqueles primeiros séculos, após a morte de Cristo. Como que a igreja ela se uniu em organização. A primeira coisa que quero destacar para vocês é que nesse texto de Atos 2:42, ele vai começar dizendo que os discípulos, eles perseveraram. A igreja de Cristo perseverou. Perseverar aqui não é simplesmente você esperar de uma forma desatenta ou simplesmente de uma forma banal. Não, perseverar é estar convicto daquilo que se aguarda. É estar disposto a se sacrificar, é estar disposto a abrir mão para poder aguardar aquilo que é prometido por Cristo, todas aquelas ordenanças, todas aquelas doutrinas. A Bíblia vai dizer que eles esperavam perseverantes. Eles perseveraram nessa doutrina, na doutrina dos apóstolos. Perseverar, irmãos, é insistir, é estar convicto de que está fazendo a coisa certa, é ter certeza, é ter esperança naquilo que de fato é real, ainda que não possamos ver, mas é acreditar com todas as forças, a ponto de termos uma ideia de que é algo palpável. O Evangelho de Cristo ele é algo palpável, por mais que a gente possa analisar e ver que é uma realidade talvez para alguns muito distante, uma realidade de reino, de morar na glória, de moradas celestiais, mas para nós cristãos que perseveramos, para nós é uma realidade palpável. E assim a igreja de Cristo ela começou, eles perseveraram. Talvez muitos de nós cristãos sofremos, a igreja hoje sofre por causa disso, porque não perseveram. Muitos até conhecem a fé, muitos até tentam caminhar nessa fé, mas acabam caindo no caminho, acabam esmurecendo, enfraquecendo, porque não perseveram, porque não se mantêm constantes, porque não se mantêm focados no alvo. Agora, no que é que eles perseveraram? No que é que aquela igreja, no que é que a igreja de Cristo do primeiro século perseverava e qual a lição que traz para nós hoje? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, quando fala disso, é a pregação executada, desempenhada pelos apóstolos. Mas as pregações dos apóstolos não falavam a respeito de si próprios, mas falavam de Cristo, do sacrifício de Cristo, de como Cristo se voluntariou para morrer pelos nossos pecados. A essência do Evangelho é Cristo crucificado, é Cristo ressurreto. Era isso que os apóstolos pregavam. Nós podemos ver as pregações de Paulo para a igreja de Tessalônica, que apresenta Cristo morto, Cristo crucificado, Cristo no madeiro. Podemos ver também a pregação de Pedro, que também mostra da mesma forma um Cristo que morre, que ressuscita, que ressurge como o nosso Salvador. E essa é a centralidade do Evangelho, essa é a doutrina que aqueles apóstolos eles pregavam: Cristo crucificado, Cristo morto, Cristo que reviveu, Cristo que pagou um alto preço, que morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores.
Essa era a perseverança daquela comunidade, daquela igreja no primeiro século. Eles perseveravam, mas eles não perseveravam em algo vão, em algo banal, mas eles perseveravam numa doutrina verdadeira. Quando paramos para pensar, podemos nos questionar se de fato a nossa doutrina ela é uma sã doutrina de fato. Aquilo que acreditamos, aquilo pelo qual perseveramos, aquilo que nós colocamos o nosso foco, o nosso entendimento, a nossa motivação, de fato é algo sã, é a sã doutrina mesmo, ou é doutrina feita por homens? Porque a pregação do evangelho naquele tempo não era uma pregação que era voltada para enriquecimento pessoal, um enriquecimento financeiro, um enriquecimento de saúde, não, mas era um enriquecimento espiritual. Tratava-se sim do ato feito por Cristo no Calvário. Somente isso. A boa nova, que é o significado da palavra evangelho que traz para nós, é justamente que Cristo morreu por nós pecadores. Não havia esperança para nós. Mas agora nós temos certeza da nossa salvação, não por causa do nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Essa de fato é a sã doutrina e é algo que tem sido esquecido nas igrejas contemporâneas, nas nossas igrejas, nos nossos dias. Talvez nós não perseveramos em muitas coisas, mas quando perseveramos ainda continuamos e insistimos em perseverar naquilo que não é o alvo, naquilo que não é o foco, na falsa doutrina, na doutrina que não é uma sã doutrina. Precisamos nos voltar ao Evangelho, entendermos que a doutrina pregada pelos apóstolos era Cristo crucificado. E aquela igreja, irmãos do primeiro século, crescia muito. A Bíblia vai dizer que em certa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Não foi 3.000 almas que correram para ganhar o carro do ano, a rosa ungida capaz de salvar casamento, ou a água de Jericó capaz de abençoar a vida financeira, não. Foram pessoas que correram de forma desesperadas para Cristo por entenderem que sem Ele não conseguem alcançar a vida eterna, que é dada somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa doutrina, a doutrina na qual nós perseveramos. Mas esse versículo vai dizer ainda mais, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. É importante aqui nós definirmos o conceito de apóstolo. Porque hoje em dia esse título, esse chamado, ele é utilizado simplesmente como uma plataforma para você conseguir subir e ganhar status. Porque o que é que faz uma pessoa apóstolo hoje em dia? Porque apóstolo, a Bíblia vai dizer que apóstolo é aquele que foi chamado por Cristo. E eu quero ler para vocês quais são os requisitos de fato de um apóstolo. Será que existem apóstolos hoje em dia? A Bíblia vai falar no mesmo livro de Atos, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco para a sua ressurreição. Esse foi o requisito para que fosse escolhido Matias, né? Houve uma dúvida se quem seria chamado seria Matias ou José, e eles escolheram Matias, lançando sorte. Mas o requisito era esse: ser apóstolo era necessário que a pessoa tivesse conhecimento do ministério de Jesus, que fosse uma testemunha ocular de Cristo, que tivesse testemunhado de fato a vida de Cristo. E hoje nós não podemos ter mais apóstolos porque ninguém é testemunha hoje em dia ocular de Cristo, ninguém viu Cristo com seus próprios olhos. Esse era o requisito para ser apóstolo, e louvado seja Deus por isso, porque a nossa doutrina e a nossa perseverança tem que ser Cristo, tem que ser a pregação dada por aqueles santos homens. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam numa doutrina dos apóstolos, quer dizer que todo o ensinamento para o qual nós devemos perseverar, toda a doutrina que já foi lançada sobre a igreja, é essa doutrina aqui, a doutrina dos apóstolos. Ninguém mais pode se fazer apóstolo, porque ninguém mais pode lançar uma doutrina que não seja aquilo que já está preparado para nós na palavra de Deus como ordenança. Se houvessem apóstolos hoje em dia, eles poderiam criar uma doutrina e poderíamos perseverar nessa doutrina, mas temos a segurança de que tudo aquilo que está na palavra de Deus é aquilo que Deus quer para nós, é
tudo e não há nada que falte na Bíblia que nós possamos encontrar fora dela, porque a doutrina para a qual nós perseveramos é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos já foram martirizados, já estão com Cristo na glória, já morreram, e todo o ensinamento é esse aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É nisso que devemos perseverar, nessa sã doutrina. Na doutrina que já foi ensinada por esses santos homens. Mas não somente nessa doutrina. O texto continua e vai dizer que devemos perseverar também na comunhão. Hoje nós temos falhado muito com essa perseverança na comunhão. Achamos que a comunhão é apenas um acessório para manter o vínculo da comunidade simplesmente amigável, que você pode ou não se esforçar para ter. Não, mas é uma ordenança. Eles perseveravam nessa doutrina, na doutrina da comunhão, e por isso que a igreja crescia. E por isso que a igreja se multiplicava, é por isso que os irmãos amavam uns aos outros, porque eles entendiam de fato que era importante viver a comunhão. E comunhão aqui não é simplesmente você chegar na igreja e você conversar com todo mundo. Isso é socializar. Mas comunhão de fato é você estar presente com o irmão, você entender a situação do irmão, saber de qual a área que ele precisa de conselho, qual a área que ele precisa que você seja um suporte. É estar presente quando o seu irmão necessita de você, da sua ajuda, do seu auxílio. Isso é perseverar na comunhão. Muitos de nós não perseveramos porque somos crentes que vivemos a realidade da igreja de uma forma muito distante. Muitas vezes nós não nos dedicamos nem sequer de estar na igreja, nos cultos que acontecem, quanto mais estarmos perseverantes na comunhão. A comunhão é um ato essencial na igreja, mas nós estamos banalizando isso. Precisamos perseverar na comunhão, mas não somente na comunhão. O texto vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão ele pode ser entendido de duas formas. Primeiro, uma referência à Santa Ceia. Como é importante ter a nossa presença em comunhão com os nossos irmãos e no partir do pão e desfrutarmos e compartilharmos do sofrimento do nosso Salvador na ceia com os nossos irmãos, partindo o pão e lembrando que ali é o corpo de Cristo que foi dado por nós para a remissão dos nossos pecados, e lembramos também da sã doutrina, que é a doutrina de Cristo ser entregue e morrer por nós. Como é importante isso, irmãos, para a nossa saúde espiritual, para a nossa fé, para o nosso fortalecimento, mas às vezes temos banalizado esses sacramentos. Mas o partir do pão também ele pode ser entendido como a necessidade de ajudar o seu irmão que carece nessa área, que passa por uma dificuldade financeira, que não tem como levar o seu sustento para casa. Às vezes achamos que ser cristãos é simplesmente focar em pregar Jesus, mas a nossa vida para simplesmente nas nossas palavras e não partimos para nossas atitudes. É realmente repartir aquilo que nós temos com as pessoas que precisam, porque foi isso que Jesus várias vezes fez. Ele compartilhou o pão, literalmente falando, e nós precisamos olhar para a necessidade dos nossos irmãos e compartilhar também o pão, entender que são os nossos irmãos em Cristo e que se estão em dificuldades, que se estão precisando de ajuda, eu posso compartilhar o pão. Mas como eu posso compartilhar o pão sem ter comunhão? Uma coisa puxa a outra. Primeiro eu preciso perseverar na sã doutrina, porque a sã doutrina vai me ensinar que a comunhão é muito importante. E tendo comunhão com meu irmão, eu vou entender se de fato ele precisa do pão, ele precisa que eu compartilhe aquilo com ele, qual a necessidade do meu irmão, se é necessidade financeira, se é necessidade emocional, se ele está com problema no casamento, se ele está com um problema de saúde. Para eu partir o pão, para eu perseverar no partir do pão, eu primeiro tenho que preencher os requisitos de perseverar na sã doutrina e na comunhão. Mas o texto fala mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nada disso faz sentido se nós não orarmos. Aliás, nós não teremos forças para cumprir nada disso se a nossa vida não estiver regada na oração.
no deleite de falar com Deus, de ter intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a realidade das nossas igrejas, parece ser tão distante da realidade dessa igreja aqui, porque os nossos cultos de louvor e adoração, onde tem muita música, onde tem muito entretenimento, são cultos que são muito cheios, que são lotados, mas geralmente os cultos de orações são um culto mais vazio, porque não estamos acostumados a orar, não estamos acostumados a entregar a Deus todas as áreas das nossas vidas. Achamos chato, preferimos cantar, mas não paramos para, de fato, orarmos a Deus, entrar em conexão com Deus. Quando você para ler a Bíblia, Deus fala com você, mas você precisa também orar a Deus. A oração, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas quando a Bíblia diz isso, ela não quer dizer que a oração por si só é poderosa, mas aquele que ouve as nossas orações, esse tem o poder de fazer a nossa oração eficaz. A oração também é o meio de entendermos que somos dependentes de Deus, de Cristo, e que sem Ele não somos nada. É por isso que ajoelhamos, é por isso que dobramos os nossos joelhos e entregamos tudo a Deus e dizemos: Senhor, Tu sabes, Tu podes, porque a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos em oração, entendemos que nós dependemos de alguém, que não somos nada, que por nossas forças nós não conseguimos. Por isso que temos que perseverar também em oração. A oração também reflete a gratidão do nosso coração. Quando você diz: Senhor, obrigado, 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 obrigado por tudo que tenho, obrigado por tudo que não tenho, obrigado por tudo que haverei de ter. Você diz: Senhor, o Senhor me dá tudo que eu preciso, tudo que eu tenho é o que eu preciso, e o que eu não tenho, o que eu não preciso. Você coloca o seu coração prostrado e é grato a Deus pelo ar que você respira, por um teto que você tem, por um transporte que você tem. Por isso precisamos perseverar na oração. Esse texto ele é muito importante porque ele mostra uma vida eficaz da comunidade de Cristo na igreja. E qual que é o seu papel como um membro ativo de uma igreja local? É perseverar na doutrina dos apóstolos, que é tudo aquilo que está na palavra de Deus. Perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que você reflita tudo isso e que você pare para pensar se de fato você está perseverando nessas coisas. Que Deus abençoe e até a próxima.